É um privilégio contar com a sua escuta. Esse é o podcast Cartografias da RAPS do Conselho Regional de Psicologia do Paraná, um dos podcasts que o CRP está produzindo. Eu sou Altieres Frei, trabalho como assessor de pesquisa pelo CRP e também tenho outros empregos como psicólogo clínico e professor. E nesse trabalho de pesquisa sobre a rede de atenção psicossocial no Estado, eu lanço uma série de entrevistas com pessoas que têm uma trajetória diferenciada. E neste programa vou ter o privilégio de conversar com meu amigo Gustavo Zambenedetti, da Unicentro de Irati. Bom, então o Gustavo Zambenedetti, ele é professor adjunto do Departamento de Psicologia e do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Comunitário da Universidade Estadual do Centro-Oeste, o Unicentro Campus Irati, é mestre e doutor em Psicologia Social e Institucional pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e graduado pela Universidade Federal de Santa Maria. Então, senhores, acho que vou começar um pouco me apresentando do presente para o passado e fazendo um pouco esse jogo, né? Do passado e do presente, né? Porque eles dialogam. Então, atualmente eu sou professor, então, do Departamento de Psicologia e do Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar de Desenvolvimento Comunitário da Unicentro, Campus Irati. Então, a Unicentro é uma das 4 universidades no Paraná que tem curso público de psicologia, né? Somos, então, a UFPR, a UEL, a UEM e a Unicentro, que tem os cursos públicos, né? Relativamente uma amostra pequena, se a gente pensar que a gente tem hoje aí mais de 30, quase 40 cursos já, eu acho, no estado e só 4 públicos, né? Nossa. Então, acho que é algo que já nos faz pensar um pouco o que é também a função pública e a importância, né? O mandato que a gente tem nessa função, né? Do serviço público da universidade pública, né? Então, eu atuo aqui desde 2011, foi quando eu fiz o concurso em 2009, assumi em 2011, a vaga de Psicologia e Saúde. Tá. E aí, em relação à minha formação que me levou, né, até esse lugar, eu fiz minha formação de graduação me formei em Psicologia na Federal de Santa Maria, em 2006, e eu já vinha com todo um percurso de graduação, né, voltado para a questão da saúde, políticas públicas de saúde e saúde mental, principalmente, né. Então, desde fazer estágios curriculares e extracurriculares no campo em serviço substitutivo, serviço residencial terapêutico, fiz estágio também, tive a experiência de hospital psiquiátrico, na época o Hospital São Pedro, em Porto Alegre, fiz alguns estágios de férias, passava um mês, assim, para ter uma noção bem dessa transição de modelo, né? Eu lembro que eu fiz o primeiro estágio que eu fiz no São Pedro foi na transição da lei ali de 2001. Então, a lei recém tinha sido implantada, a lei da reforma psiquiátrica, e aí eu peguei bem nesse momento qual foi o impacto sobre o hospital psiquiátrico, né? A ideia de não poder mais internar alguém no sentido de institucionalizar uma pessoa, né? Quando começou a se insinuar essa ideia de internação com um período curto, né? E esse processo de transição e implementação de serviços substitutivos, né? Logo depois da graduação, eu fiz meu trabalho de conclusão de curso sobre redes de saúde mental, que era o que me afetava muito na época, pensar nesse contexto de implantação de serviços, né, o início, os primeiros casos, assim por diante. E aí desdobrei numa proposta de mestrado que eu fiz em Psicologia Social Institucional na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, desdobrando esse tema das redes de atenção e saúde mental. Aí, na época, a gente fez uma pesquisa também pensando na questão da inserção das clínicas escola, né, dentro das redes, mas a minha dissertação acabou sendo mais voltada para uma pesquisa documental a partir dos relatórios das conferências nacionais de saúde e de saúde mental, para entender como é que foi uma espécie de genealogia, né, de como que foi emergindo essa ideia de rede, como é que ela se configurou ao longo das décadas, assim por diante, né. Logo depois do mestrado, aí eu
eu tive uma experiência de residência integrada em saúde, que aí a proposta era ir para o campo das práticas a partir de um outro lugar, né? O mestrado, querendo ou não, ele tem uma ênfase maior na pesquisa, né? A pesquisa da dissertação, outras pesquisas que a gente se insere. É um percurso inicial de pensar a docência, nessa relação muito forte já com o serviço, né? Eu acho que tem uma coisa forte da formação na URGS, que é pensar essa interface da academia com o serviço, né? Era um contexto que a URGS vinha implantando pró-saúde, PET saúde, vários projetos de ensino, pesquisa e extensão nessa interface com os serviços de saúde, né? Então isso foi um momento de expansão dessas políticas, né? Para que a formação se voltasse para isso, né? E aí logo em seguida eu entro então na residência com essa proposta de poder vivenciar os serviços a partir da perspectiva do trabalhador, um trabalhador que está em processo de formação, né? Porque a residência tem muito dessa proposta. E aí, no final da residência, eu desdobro também uma proposta de entrar no doutorado para aprofundar algumas coisas que a prática tinha me colocado como questão, né? Tem uma coisa que eu costumo dizer que a Sueli Ronick, que foi orientadora, né, se não me engano, fala, que ela diz assim, a partir do Deleuze, né, que a gente não pensa porque quer, né, porque dá vontade, a gente pensa porque a gente é forçado, né? A gente tem forças que nos invadem e nos movem ao pensamento, né? Sim, é aquela máxima, a inteligência vem depois. Né? A inteligência vem depois, exatamente. Então acho que o doutorado vem no sentido de poder elaborar uma série de coisas que eu tinha vivenciado na prática especial durante a residência, né? E que aí se desdobra na minha proposta de tese que eu fiz no doutorado, estudando a questão aí um pouco margeando um pouco a política de saúde mental, mas aí já fui mais para o campo das políticas de HIV/AIDS, né? Onde eu estudei a questão a gente vivia em Porto Alegre o processo de descentralização do teste rápido, e aí eu fui investigar como é que isso se dava no âmbito da atenção básica, né? Estudando conceitos de território, um pouco o paradoxo do território, né? Que às vezes aproxima as pessoas, mas às vezes também distancia, porque nem sempre a pessoa quer fazer o teste ou se tratar onde é próximo da casa dela, né? Às vezes ela demanda um certo distanciamento, né? Então, isso que eu fui investigar no doutorado, e aí já vindo, né, nesse mesmo tempo, vindo para o Paraná e passando a explorar um pouco do campo aqui também, né? Então, essa aqui é um pouco a minha trajetória aí, né, pessoal, que me leva para esse campo das políticas públicas. E aí você desembarca em Irati para exercer essa sua função de professor, e qual é a sua impressão inicial naquele contexto? Bom, 2011 é o momento que a gente tem a RAPS ratificada, né? Mas que você pudesse contar um pouquinho da sua impressão inicial sobre a organização da saúde mental, ainda que nós não chamássemos de RAPS, nessa região aí do estado do Paraná. Então, me chamou a atenção quando eu cheguei aqui em 2011, eu não tinha muitos estudos ainda, a gente já tinha campo de estágio na rede de saúde, em saúde da família, num dos CAPs que existiam aqui, mas tinha uma trajetória muito incipiente de pesquisa ainda, né? Então, as primeiras ações que eu tive foi tentar entender um pouco desse território, né? E aí a gente propôs algumas pesquisas na época. Teve um aluno que fez uma pesquisa de iniciação científica que era para conhecer a rede de saúde mental aqui em Irati, como é que ela se estruturava, e um outro aluno que já tinha uma formação anterior em história, e aí ele foi buscar aspectos históricos da saúde mental na região. Então, o que a gente levantou foi uma primeira incursão, digamos assim, para se aproximar desse campo, né, enquanto pesquisa, né, ao mesmo tempo que a gente ia conduzindo já o ensino nas disciplinas e a questão de estágio, né, na rede. O que a gente percebeu é que a discussão da rede aqui era bastante incipiente ainda, Altieres. Assim, até depois a gente trabalhou um pouco com a ideia de um certo descompasso entre a política pública no sentido do plano legislativo, né? Quer dizer, isso foi mais ou menos 2013. A gente tinha já uma série de documentos, né, e portarias referenciando o estabelecimento de serviços como centros de atenção psicossocial, a questão dos leitos em hospital geral, assim por diante,
né? E o que a gente encontrou no município naquele contexto foi uma atenção ainda bastante centrada no âmbito hospitalar, né? A lógica que organizava a atenção ainda era centrada na lógica o binômio, digamos assim, ambulatório-hospital. Né? Numa atenção ainda mais voltada para a ideia de crise. Era como se houvesse um gap, aí, um atraso da reforma psiquiátrica naquela região do Estado, nessa região do Estado, de acordo com essa sua leitura, é isso? Isso, exatamente. Foi isso que a gente constatou assim, naquele momento, né? Então, assim, claro, a gente não tem uma cultura manicomial forte no sentido da presença de um hospital psiquiátrico, porque Irati mesmo nunca teve um hospital psiquiátrico. Então, a referência que teve aqui historicamente foi um hospital psiquiátrico que teve em Ponta Grossa, que fechou em 2004, se não me engano. Sim. Fechou pelo Nomútil, né? Porque lá hoje é o São Camilo. Hoje é o São Camilo, exatamente. A etapa da pesquisa da RAPS ali e esse peronomútil bem grifado mesmo, né? Mas era até então, acho que até a década de 80, era grande referência inclusive para nossa região, né? Acho que na década de 80 tem a implantação dos leitos no hospital geral aqui de Irati, então esses leitos passam a ser a referência. Então, num primeiro momento, ele estabelece um certo movimento instituinte de deslocar, né, esse centro de Ponta Grossa para Irati, de trazer atenção para cá, uma atenção que naquele momento convergia no município, assim, né, entre uma referência médico-religiosa, né, existia muito fortemente a ideia de que se procurasse a igreja ainda, né, o padre para se confessar, era ainda muito presente nos relatos que surgiram, né, a gente entrevistou autores históricos assim, da época, né, e a medicina que começa a estabelecer seu lugar na década de 80 a partir desse lugar do hospital, né, mas que é um lugar que Desculpa te cortar, Gustavo, mas só para esclarecer, quando você fala essa referência médico-religiosa, né, hoje a gente abre muito esse debate, principalmente envolvendo as coisas do pentecostalismo, né? Mas você está se referindo, no caso, a essa tradição especificamente católica, cristã, de confissão, é mais isso do que o papel de outras organizações nesse contexto, é isso? Isso, o que a gente observou aqui nessa pesquisa, que na década de 80 se estabelece essa ideia dois modelos, como se fosse de referência, né? Um modelo da psiquiatria que começa a se insinuar, principalmente a partir da abertura dos leitos no hospital do município, né? E, por um outro lado, um sistema ainda ligado a essa lógica cristã do confessionamento, né? Ou da lógica mesmo de encaminhamento pelas vias... Por exemplo, tem alguns dispositivos de mais uma perspectiva assistencialista, né, de encaminhamento para instituições que hoje seria o que a gente chama de comunidades terapêuticas, mas que passa por uma via não SUS, não Sistema Único de Saúde, digamos assim, né? Perfeito. E não passava pelo sistema de saúde formal, passava mais por uma via da assistência nesse sentido, né? Como eram dois mecanismos de saber, digamos assim, né? Que operavam, acho que ali na década de 80 e que na década de 90 para anos 2000 começa a transitar, daí que a gente começa a observar um pouco o impacto da reforma psiquiátrica, né, no sentido dos primeiros projetos de CAPS, da discussão de ter CAPS, assim por diante, mas sempre com muita dificuldade. Acho que o primeiro CAPS que abre aqui, abre vinculado a um consórcio de saúde, então é um CAPS que não tem como referência o município, mas sim os 9 municípios da região, né? E que coloca uma série de desafios para a atenção, né? Porque, por um lado, ele vai tentar operar, né, uma lógica de atenção a partir da lógica da atenção psicossocial, mas tem um conceito que é muito importante para a reforma psiquiátrica, que é o conceito de território, né? Que é as pessoas estarem próximas ao seu território de vida. Sim. E aí pensar uma dimensão de 9 municípios, onde tem municípios que ficam a 60 quilômetros, 50 quilômetros, nem sempre são estradas tão
Pega, por exemplo, o município como Inácio Martins, pega uma serra para chegar até Inácio Martins, é um dos municípios. Então tem uma logística que dificulta um pouco, às vezes, a locomoção também dos usuários desses municípios para vir até o CAPS, né? Até numa das pesquisas, um enfermeiro de um dos municípios falava assim, é como se a gente pedisse para um psicótico grave se organiza, né, para gente poder fazer esse deslocamento. Ele falava de um caso grave que tinha no município, e que era um usuário do interior, então assim, tinha que vir do interior até a cidade, para daí da cidade, tipo, às 6 da manhã, poder pegar o ônibus que vinha até Irati, né, pro CAPS. Então ele falou assim, nossa, tem que ser uma pessoa bem organizada para fazer esse... E um pouco nesse sentido, né, como que essa própria leitura, né, que alguns autores propõem, né, quer dizer, a gente constrói a rede de atenção psicossocial, tentando ali, de alguma forma, dizer que não é só o centro de atenção psicossocial o responsável pelo cuidado, né? Talvez tentando reparar aí essa questão de como acionar, principalmente a atenção primária, né? Para se corresponsabilizar pelo cuidado, mas não só, né? Também acionar outros equipamentos, tanto na saúde quanto intersetoriais, né? Mas, enfim, que vem dessa percepção, né, de que talvez a gente tenha investido muita energia nessa ideia de um centro de atenção psicossocial e de que nenhum lugar que se propõe a ser lugar de atenção psicossocial possa ser o centro, né? Na verdade, isso deve se capilar, deve se espraiar por diversos lugares, né? Acho que o acontecimento do CAPS gerido por consórcio que você narra é um pouco sintoma disso, né? De uma falta de investimento na atenção primária, né? Também. E se a gente for tomar... Claro, acho que quando a gente vai fazer essa análise, né? Acho que a gente tem que tomar planos de análise. Então, um plano de análise seria a gente pensar contexto e realidade brasileira, outro plano contexto e realidade paranaense, e aí eu estou mergulhando num contexto de análise mais regional, micro-regional, até diria, né? Perfeito. Porque aí, se a gente for entrar nesse... E aí, a gente tem um certo... Eu falei de um descompasso antes, mas pode falar em gradações, digamos assim, de como que essa política, né, vai se desdobrando em diferentes regiões, diferentes cidades, né? E aí tem gradações de implantação dessa política, né? E que é interessante que a gente possa olhar nesse âmbito da saúde geral, né? Por exemplo, a própria ideia do CAPS de consórcio, ele tem toda uma discussão hoje sobre a questão assim como a gente tem a portaria da RAPS, né? A gente também tem a portaria da RAPS, né? Das redes de atenção em saúde, e uma série o próprio Eugênio Vilaçamento, que vem trabalhando com a ideia de regionalização de serviços, e aí, claro, a rigor, a ideia de regionalização serviria para algumas áreas, para algumas especialidades. Em certa medida, a nossa regional incorporou a lógica da RAPS também para a saúde mental, né? Que, na minha opinião, não seria uma área muito adequada, né? A não ser para a questão hospitalar, possivelmente, daí sim, né? Mas não para pensar em implantação de casos. Mas eu acho que é importante analisar o próprio paradoxo que se pode criar, às vezes a contradição dentro da própria política de saúde, do modo como a gente dá margem para ela ser lida assim, né? E aí, se eu pensar atenção primária em saúde, na nossa regional de saúde aqui, Irati tem a cobertura mais baixa de atenção primária. A cobertura de ESF, até um tempo atrás, eu olhei no Ministério da Saúde, não chegava a 30% da população. De estratégia de saúde da família. De estratégia de saúde da família. E cobertura de atenção básica era um pouquinho mais alta, por volta de 40 e poucos por cento, mas é uma cobertura muito baixa ainda, né? Então, o que a gente observa nas equipes, quando a gente vai conversar, é uma certa sobrecarga geral, assim, né? Elas acabam centrando as atividades num perfil muitas vezes mais tecnicista, né? Procedimental. E aí tem essa questão da saúde mental que ela envolve uma certa indeterminação, não sei se é indeterminação. Eu lembro um município que a gente fez uma pesquisa e a profissional falava assim, né? Que na atenção básica daquele município, aqui da região, as consultas na atenção básica eram determinadas a cada 20 minutos e eram pré-agendadas. E aí ela falou assim, por exemplo, e aí tinha uma profissional da saúde mental daquele município que disse assim, hoje eu atendi um caso aqui que eu levei a manhã inteira um caso de saúde mental, né? Eu levei a manhã inteira para encaminhar o caso.
porque a pessoa chegou no serviço, estava agitada. Ela falou assim, esse é um caso que a gente não ia conseguir fazer caber na atenção básica, o relato delas, né? Porque naquele município, não é Irati, é um município da região, a atenção básica estava muito procedimentalizada, digamos assim, nessa lógica, né? Do consulta cada 20 minutos. Uma lógica ambulatorial, né, Gustavo? Uma lógica ambulatorial, né? Ouve, diagnostica, prescreve o tratamento. E aí essa questão da escuta, às vezes, ficava um pouco num segundo plano. Mesmo na atenção de modo geral, né? Então eles mesmos reconheciam como difícil, às vezes, incorporar a saúde mental, porque percebiam que, não, exige eu conversar, eu ouvir, né, e às vezes a gente tem pressa, eles falavam assim, né, uma lógica muito procedimentalizada mesmo, né. Sim. Então, eu acho que envolve também pensar isso, né, assim como tem um outro município da nossa região que conseguiu fazer ações muito bacanas na atenção primária, né, relacionadas a um psicólogo também que tinha uma posição de militância na área e passou a desenvolver uma série de ações, era muito presente na fala das agentes comunitárias de saúde, né, o impacto que a presença daquela psicóloga fez no município, né, para elas entenderem que o que elas faziam quando vão numa casa e escutam uma pessoa, encaminham, que aquilo era saúde mental, né, e um trabalho que foi feito na atenção primária, né, então assim, acho que eu falo de duas realidades aqui, né, um município onde tinha uma realidade bem protocolar, procedimentalizada da atenção básica, e um outro município que fez várias ações, a ponto de ser um município que até encaminhava muito pouco pro CAPS aqui do município, porque acabava desenvolvendo as ações lá mesmo na atenção primária. Claro. Então, e aí são experiências que também nos apontam possibilidades aí, né? Sim, essa potência, né, da atenção primária, então, quando você relata, né, bem organizado, com profissionais comprometidos mesmo, com aliados, né, a ideia da reforma psiquiátrica, dos direitos humanos, como que tem uma potência de explorar o cuidado nesses lugares, trazendo a pauta da saúde mental, que pode ser tão ou mais intensa do que se tem um CAPS no próprio município ou na própria região, né? Isso, exatamente. Exatamente isso que a gente foi percebendo. Eu acho que a diferença dessa posição também de ter profissionais... Tem uma pesquisadora, Tatiana Raminger, que se perguntava até certo ponto, né, a questão... Qual que é o impacto da militância também para pensar a questão da ação profissional, né? Será que é só uma ação profissional no sentido protocolar, né? Fazer a reforma psiquiátrica acontecer, ou tem que ter algo mais ali, né? Para fazer esse processo acontecer? E eu acho que essa é uma questão que ela subsiste, por exemplo, nesse cenário atual, né? Que a gente vê aí... pensando nos dois últimos anos, a ideia de uma nova política de saúde mental, e traz um cenário difícil, quer dizer, hoje a gente tem um cenário, nos últimos 2-3 anos, um cenário pouco favorável do ponto de vista institucional, né? Com a publicação da nova portaria de saúde mental, a inclusão na RAPS de novo do hospital psiquiátrico, das comunidades terapêuticas. Ontem, eu vi circulando o decreto da política sobre drogas, colocando a abstinência como carro-chefe, não mais a redução de danos. Isso mesmo. Por mais que a gente siga tendo algumas leis que amparem a gente seguir trabalhando com redução de danos, né? Sim. Então, muitos serviços vêm se perguntando como é que eles vão trabalhar nesse contexto, né? Sim. Onde a nova política ela é reorientada. E aí, qual que é o papel de resistência também, né, nesse sentido, e de articulação da técnica com a ética política e a episteme, né, do conhecimento, para pensar essa resistência, né, e de como a gente vai seguir trabalhando, né. Vou vestir aqui um devir Antônio Abujanra, de provocações, né? Era o Antônio, né? Antônio Abujanra, que tinha aquele provocações. Vou usar esse devir aqui para deixar uma provocação. É possível clínica sem política? Não é possível. Eu acho que foi muito curioso até, Thiago, uma provocação, a gente fez uma roda de debate esses dias, quando teve a publicação da nota técnica sobre a nova política de saúde mental, e por mais que algumas pessoas digam, não, mas ela saiu do ar, na verdade, a nota técnica ela só vinha tentar esclarecer mudanças
que as portarias já tinham colocado, né? E as portarias seguem vigentes, ou seja, o discurso que está presente na nota técnica, ele é ainda vigente, né? E foi interessante o debate que ele suscitou nas redes sociais, né? Então, por exemplo, eu lembro pessoas assim que se dizem até, de certa forma, não muito, que não trabalham no campo das políticas públicas, né, diretamente, trabalham, por exemplo, tem um consultório privado, assim por diante, e se manifestando sobre a nota, né, e se manifestando a nota pretensamente como algo técnico, né, dizendo, por exemplo, assim, não, mas tem pacientes que precisam da eletroconvulsoterapia, então tá correto a nota, colocar a nota técnica, a nova política, financiar a compra do aparelho de eletroconvulsoterapia, né? E aí eu comecei a questionar assim, bom, mas como é que pode alguém que diz que não gosta de política pública e ele está falando sobre uma política pública, pretensamente de um lugar de neutralidade, que seria a ideia do argumento técnico, né? Mas assim, é um argumento técnico que está dentro de uma política. E a política envolve elencar prioridades, pensar onde é que eu vou gastar, verba, como que eu vou avaliar esse processo, envolve uma análise de conjuntura, né? O que mais está proposto dentro dessa nota técnica, dentro dessas portarias, que não é só aquilo, né? Então, isso é análise política, né? Então, eu acho que toda perspectiva que tenta dissociar, né, a ideia da clínica da política, ela é artificial. É impossível fazer essa dissociação, é impossível eu ter um argumento exclusivamente técnico, né? Porque no momento que essa técnica ela entra dentro de uma política pública, tem uma negociação que acontece aí, né? Tem disputa de modelos, tem a questão ética que se coloca, né? Que é como é que eu vou lidar com quem aceita ou com quem não aceita. Então, enfim, assim, eu compartilho de uma posição teórica, epistemológica, que não dissocia a clínica da política, né? Assim como a produção do saber, da cientificidade, né, que em tese embasa essa isenção, ela também é atravessada de política, né, como desde o Foucault, a gente sabe, e antes mesmo do Foucault, evidentemente, a gente sabe dessa relação intrínseca entre o saber e o poder, né? Isso. Perfeito. E, Gustavo, dentro desse diagrama aí que você nos levanta, tanto da sua chegada a Irati, a ocupar esse cargo de professor e principalmente de fomentar essas pesquisas todas na área, né? A sua atuação também em supervisão de estágios de campo, e tudo isso que acontece nesse momento em que a RAPS estava se desenhando enquanto, enfim, uma resolutiva federal, nacional, né? Coincide da gente ter um outro atravessamento, quer dizer, não bastasse esse atravessamento, né? A gente tem um outro atravessamento que é em relação ao debate do cuidado às pessoas com sofrimentos decorrentes do uso abusivo de álcool e outras drogas, né? Que emerge desde programas como o CRAC, É Possível Vencer, e até mesmo talvez tenha sido aí o grande calcanhar de Aquiles aí da reforma psiquiátrica. Eu me refiro a um certo atraso dos próprios ativistas, teóricos, né, em considerar a questão do uso abusivo de álcool e outras drogas, e principalmente considerar o debate sobre o proibicionismo com a mesma seriedade com que considerou o debate sobre derrubar os muros dos hospícios e assim por diante, né? Pelo menos essa é uma posição minha, enquanto pesquisador, eu tenho insistido nessa ideia. Eu queria te ouvir um pouquinho como que é essa leitura sobre a questão do uso abusivo de álcool e outras drogas dentro dessa organização local aí da RAPS e dentro desse contexto também sociocultural, né? Quer dizer, o município até certo ponto de pequeno ou médio porte, né? Que ao mesmo tempo tem aí uma universidade, tem a questão das festas open bar e tudo mais, convivendo com essa matriz mais
de um pensamento mais reacionário, do tipo, usou drogas, tem que internar, esse tipo de situação, né? Uhum. Eu acho que tem, o que eu percebo aqui, do que eu percebo de modo geral, né, é que a redução de danos como diretriz de trabalho ou como política, as pessoas têm uma certa curiosidade em relação a saber como faz, mas muitas dúvidas, assim, muitos preconceitos ainda, tudo aquilo que está no imaginário sobre fazer redução de danos é estimular as pessoas a usar droga, enfim, acho que isso é algo que sobrevive muito ainda, né, e que dificulta um pouco desse trabalho, né, porque o primeiro trabalho acaba tendo que desconstruir um pouco esses mitos aí em torno do que seria pensar em redução de danos, mas existe também uma certa abertura para alguns trabalhos nesse sentido, né, então na universidade mesmo tem um trabalho que foi feito através do NOMAP, o Núcleo Maria da Penha, junto com um projeto de extensão que se criou, né, para trabalhar a questão da redução de dano nas festas universitárias, né, nesse contexto universitário, e aí até a partir de uma interface com a violência que surgiu, né, que não só aqui em Irati, mas em muitos municípios vem surgindo esse debate da questão da violência no cenário universitário, né, então desde a ideia de, por exemplo, uma festa onde alguém bebe demais e desmaia, e aí, bom, como é que fica? Depois a pessoa acorda e tem alguém do meu lado, o que aconteceu? Né? Então, a redução de danos foi pensada muito nessa relação também com a questão de uma proteção em relação às pessoas, de como que está sendo feito o uso do quê, como que as pessoas podem se proteger também umas às outras através dos coletivos, assim por diante, né? Então, tem um projeto que foi desenvolvido na universidade com esse enfoque. Tem um projeto que a gente desenvolve também no patronato, é o programa de alternativas penais aqui no município. Ele é coordenado também pela universidade, em conjunto com o fórum, o juizado especial, e a gente recebe encaminhamento também, né, das pessoas que, por exemplo, digamos que tinha alguém, estava na rua e foi revistado por um policial, encontraram maconha com o sujeito, né, ele possivelmente vai até a delegacia, faz o registro lá da ocorrência, e depois ele tem esse encaminhamento para o patronato como uma alternativa penal, né, para participar dos grupos reflexivos, assim por diante, né. E aí a gente tem experimentado também nesses grupos trabalhar com a perspectiva de um diálogo aberto, né, entendendo a redução de danos que ela pressupõe isso, um diálogo aberto, né, então é muito comum as pessoas no primeiro encontro chegarem dizendo que não usam mais, que foi só uma vez, que foi só aquela vez que por acaso o policial pegou elas na rua, assim por diante. E no decorrer da conversa que elas vão entendendo o que é o programa, como é que ele funciona, elas vão realmente se colocando mais, né, na relação que elas estabelecem com as substâncias e até que ponto é um uso problemático, às vezes é não problemático, e o programa se propõe muito a isso, né, a ir traçando com os sujeitos projetos possíveis no desejo deles, né, que aquilo vai se encaixando. Mas, assim, eu diria que essas são um pouco ações, um tanto quanto contra-hegemônicas no âmbito geral, assim, né, da região, né. A gente não tem, o CAPS regional, ele em algum momento acolheu também as demandas álcool e drogas. Recentemente ele tem colocado como uma demanda não tão atinente a um CAPS 2, que é o porte dele, né. E tem sido demandada a ideia de criação de um CAPS AD, ou, né, algo que pudesse ser referência nesse sentido. Hoje, enquanto referência mais formal, acaba sendo ainda a questão da internação por breves períodos, encaminhamento para a comunidade terapêutica ou atendimento também feito, né, na atenção básica dos municípios. Tem alguns municípios que desenvolvem grupos também direcionados para a questão de pessoas que fazem uso mais problemático da questão do álcool, né, eu sei que tem municípios que fazem grupos com esse público, mas é um pouco essas as ações, assim. Não sei se eu te respondo totalmente aí. Não, perfeito. É muito de uma percepção também, não tinha nada para pensar especificamente nisso. Assim, então, eu falo desse lugar um pouco de por onde a gente tem tentado inserir. Acho que tem uma função da universidade que é tensionar um pouco os campos, né, nessa relação de produção de conhecimento,
né? Mas tem um limite também de até onde a gente tensiona, até onde a gente tem que acolher também o trabalhador, e dos projetos onde a gente tem daí sob nossa responsabilidade e é um pouco mais fácil, né? A gente, quanto coordenação de alguns projetos, daí se constitui como linha de trabalho mesmo, né? Essa diretriz. E Gustavo, nessa linha, assim, quando você fala um pouquinho da universidade, né, das potências de desenvolver não só a formação, mas também projetos de extensão como esse, né, me ocorre de te perguntar, nessa sua experiência aí, quer dizer, já vão para 8 anos, é isso? 8? Isso, né? Isso. O que tem sido, assim, pessoalmente mesmo, né, mais gratificante aí, que você olha e fala, pô, isso aqui tem feito muito sentido, e o que você tem visto, assim, quando você esbarra em situações que, pô, parece que isso não tem mais jeito mesmo, isso aqui é muito difícil, né? Aquilo que no linguajar da psicologia organizacional chamariam de desafios e potências, né, vamos dizer assim. Dessa sua estada aí como pesquisador, professor e principalmente, né, formando tanta gente, ajudando a formar tanta gente aí para estar na lida, né? Acho que tem um aspecto que é muito bacana, que é quando a gente percebe o movimento dos alunos, principalmente, né? Acho que é o que mais alimenta a gente, né? Agora, como já fazem 8 anos, então tem muitos alunos que já se formaram, alunos que estão inseridos já em serviços. A gente tem uma inserção muito grande de alunos nos programas de residência multiprofissional. Então, eu lembro, por exemplo, uma aluna que participou de uma pesquisa com a gente, que foi uma pesquisa que era financiada por um edital do PTSUS, que são as pesquisas para o SUS, né? Que mapeou a saúde mental nos municípios da região, fez estágio depois, que eu supervisionei também no CAPS de Prudentópolis, que é um CAPS que tem bastante aceito a lógica psicossocial, né? E que é uma aluna que hoje está inserida na residência, nessa primeira turma de residência multiprofissional da Escola de Saúde Pública, que tem uma ênfase em saúde mental, né? Que legal. Então tem sido uma constante, assim, acho que nos alimenta muito e vai retroalimentando, na verdade dá um certo ânimo, é perceber esse movimento, né? Pensar do quanto a gente vai formando numa lógica e de ver as pessoas por aí na rede, né? Alunos que passaram e estão em CAPS em algum outro município, às vezes vão trabalhar na assistência, mas a gente trabalha numa perspectiva integrada também, né? Visualizando a questão de saúde, assistência social, enquanto políticas, né? Então, acho que isso é o que mais tem animado, digamos assim, né? Perceber essa continuidade, pessoas que agora voltam também para, às vezes, fazer o mestrado e seguir nesse percurso de pesquisa, às vezes, nessa posição de trabalhador pesquisador, daí, né? Estar inserido num serviço e tentar visualizar a universidade como possibilidade de pensar sobre o fazer, né? Então, isso eu acho que é o que mais tem nos alimentado. Enquanto desafio, eu acho que é um desafio ainda a questão da participação da universidade em órgãos de controle social. Teve uma gestão do Conselho Municipal de Saúde que eu representei, a Unicentro, no Conselho Municipal de Saúde, durante 2 anos. Houve uma mudança, agora a gente teve Conferência Municipal de Saúde agora, faz algumas semanas atrás. Houve uma mudança que dificultou um pouco a entrada da universidade nesse lugar, né? A universidade ocupa uma cadeira enquanto prestador de serviço, e aí teve uma disputa grande de lugares que queriam ocupar essas cadeiras, eram só 2 cadeiras, né? Pela proporcionalidade, então a universidade não ficou com uma cadeira nessa gestão. Acho que é um desafio, né? Como pensar a universidade podendo se acoplar a esses outros espaços, né? Controle social, a formação também do trabalhador, e a universidade se deixar permear por essas novas demandas que surgem também, né? No campo, né? Eu acho que esses são um pouco alguns desafios também, né? E uma universidade que acho que tem nos últimos anos um certo questionamento também da função da universidade pública. Agora, há pouco tempo, uma pesquisa mostrando que, quando foi perguntado às pessoas sobre
que elas citassem, né, entidades de pesquisa, poucas pessoas lembraram que as universidades têm esse papel, né? Então, a universidade está muito colada ainda no imaginário social a ideia de ensino enquanto dar aulas, né? Sim. E, na verdade, isso é uma parte relativamente pequena do que a universidade faz, né? Perto do que é a extensão, a pesquisa, produção de conhecimento, né? Então, acho que por aí a gente vê um desafio também de como superar um pouco isso, né? E como que você imagina que vai estar esse lugar que você ocupa nesse ponto do Estado daqui 5 anos? Como que eu imagino esse lugar? De professor, de uma universidade pública, formando trabalhadores para a saúde mental, para um tipo de rede, né? A gente comentava um pouquinho, nós estamos gravando esse programa em abril, né? E logo depois da enfim, efetivação da política antidrogas do atual governo federal, a política sobre drogas, como que você imagina, assim, na sua análise de conjuntura, os próximos 5 anos, né? É uma pergunta difícil porque a gente vem, eu acho que os últimos anos nos colocaram tantas incertezas, né? E quando a gente achava que nada mais podia acontecer, vem alguma coisa e acontece, né? Então, eu tenho a impressão que a qualquer momento, qualquer coisa da ordem do inimaginável pode acontecer, né? Eu acho que esse momento político que a gente vive tem nos colocado um pouco isso, assim, né? Um certo campo de incertezas. Eu acho que talvez a certeza que a gente tem pelos próximos anos, diante do cenário, né, é que a gente, a princípio, não tem um cenário institucionalizado, né, ou institucional muito favorável, mas que a gente tem movimentos de resistência que terão que fazer frente a isso, né. Então, eu visualizo isso, assim, né, como que a gente vai mobilizar coletivos para seguir também, né, mobilizando forças, né, favoráveis à questão da luta antimanicomial, da reforma psiquiátrica, assim por diante, né. Eu lembro que até uns 2, 3 anos atrás eu fui dar uma aula sobre reforma e fiquei pensando assim, será que ainda precisa falar de manicômio? Parece que era uma coisa que não se questionava mais, né, parece que estava já dado que cada vez vai diminuir mais, por mais que o Paraná ainda seja o 3º ou 4º maior parque manicomial do Brasil, né. A gente tinha uma perspectiva de seguir esse processo da reforma, né? E de 2, 3 anos para cá, isso a gente percebeu que não, que a gente tem que voltar a falar sobre o que é o manicômio, o que é uma lógica manicomial de funcionamento, coisas que parecia que a gente não precisava mais falar, o que é a ditadura e que efeitos ela tem, né? Ou teve, e que parecia um tanto quanto consolidado, né? A gente vai ter que seguir reafirmando. Então, o que eu visualizo nesses próximos anos é um movimento de reafirmação, de criação de novas estratégias, né, de reunião de coletivos também, para que a gente possa seguir mobilizando forças, né, que tem como prerrogativa a defesa dos direitos humanos, a luta antimanicomial no que ela tem de princípio fundante, né. Eu visualizo isso para esse período, né? Enquanto lugar, eu acho que, claro, né, a questão de, na medida que a gente vai se assentando um pouco nesse território, a gente vai constituindo também mais vínculos e amadurecendo algumas relações, né? Eu vejo isso como muito vantajoso, assim, né? Tanto de estreitamento de vínculos com instituições, quanto do trabalho que a gente consegue desenvolver mesmo. Você que está nos acompanhando, ainda tivemos tempo, Gustavo e eu, para conversarmos um pouquinho sobre o papel da psicologia enquanto saber, né? A análise dessa conjuntura, também da formação dos colegas psicólogos. E foi muito interessante essa parte do bate-papo, onde o Gustavo também nos fez um convite para o 4º Congresso Internacional de Saúde Mental, que acontecerá em agosto, em Irati. Vamos a essa segunda parte da conversa.
psicologia nesse cenário todo parece cada vez mais estratégico, relevante e necessário, né? Da gente, enquanto categoria, enquanto, enfim, saber, não imaginar que essa discussão sobre a RAP, sobre a saúde mental, é só coisa que está para quem trabalha diretamente com isso, né? Porque, de certa forma, esses movimentos de retrocesso também atingem a hegemonia não é uma boa palavra, mas enfim, mas derruba um pouco esse lugar que a psicologia tem tentado ocupar, de uma ciência que conversa de igual para igual com as outras ciências sobre a loucura, sobre a alteridade, né? Parece que se a gente não for convocado a ocupar esse lugar mais ativo mesmo, corre o risco de voltarmos àquela posição submissa em relação a outras ciências, especialmente as biomédicas, né, quando se trata desse tipo de saber, não? Uhum. Exatamente, acho que tem essa importância da psicologia enquanto como é que ela se coloca, né, e eu acho que a gente tem hoje conselhos profissionais, né, que vem também assumindo essa posição, e isso é muito importante, né, tanto do ponto de vista do Conselho Federal, né, quer dizer, de assumir essas posições, né, de quando tem por exemplo, a questão da nota que teve, da nota técnica, né, a gente tem um conselho que foi ativa a publicar uma nota de repúdio, não só o Conselho de Psicologia, o Conselho de Enfermagem, os regionais, né, publicaram, o Conselho de Fisioterapia e Terapia Ocupacional também publicaram nota de repúdio. Então, acho interessante nesse momento a gente reconhecer a importância do nosso conselho, né, e o quanto ele tem se manifestado ativamente em relação a essas pautas, né, várias aí, né, a saúde mental como uma delas, em conjunto e consonância, que eu acho interessante, com outros conselhos profissionais também, né, ou também em dissonância em alguns casos, né, mas na maioria dos casos em consonância, né, em relação a essas pautas, né. Então é interessante a gente se ver enquanto área profissional, mas a gente se vê podendo formar coletivos com outros conselhos e outras profissões também, né, que lutam por essa mesma pauta, como é o caso da pauta da saúde mental e da luta antimanicomial, né. Perfeito, que não fique só um debate da categoria da psicologia, mas que a psicologia, dentro dessa leitura da defesa da sociedade, né, da busca por uma justiça social em um país tão desigual, possa se valer, né, congregando também com outros saberes, outros colegas aí de outras profissões, né? Exatamente, acho que é importante a gente se ver junto também, né, tanto quanto categoria, quanto na reunião com outras categorias que estão aí fazendo alguns desses enfrentamentos também, e enfrentamento que não é só um enfrentamento no sentido, tem um enfrentamento, mas tem uma proposição muito clara também, né, no sentido de que direção se gostaria de seguir, qual que é a prerrogativa ética, né, quer dizer, no nosso Código de Ética Profissional, né, a gente tem colocado uma série de princípios também, né, a própria questão da consonância com os direitos humanos, né, então essas posições estão consonantes em relação a esses princípios, né, acho que a gente tem que ter clareza também em relação a isso, né. Perfeito, não é uma escolha dos psicólogos de esquerda da saúde mental, né, é um preceito ético defender os direitos humanos, né. E acho que é interessante pensar, assim, claro, extrapolando um pouco, né, acho que para além essa questão da direita e esquerda polariza muito o debate, né, mas a gente pensar que a gente tem a reforma psiquiátrica se desenvolvendo em governos, ou uma lei que inicia num governo que não era PT, era um governo, acho que FHC, final da FHC, a gente tem uma quebra de patente das medicações, né, para AIDS na década de 90, com o ministro da Saúde, José Serra, PSDB, então, quer dizer, processos extremamente progressistas, se a gente for pensar desse ponto de vista, né,
Claro, a própria regulamentação do tabaco, assim chamada, né, lei antifumo, né, que vem também desse período, né? Exatamente, então a gente tem uma continuidade ali pós-Constituição e pós-implantação do SUS, a gente vinha tendo uma continuidade, a despeito de mudanças políticas, a ideia de tentar concretizar a ideia de um SUS universal, de um SUS equitativo, né, e integral, num país que é extremamente desigual, né, isso é algo que vinha sendo uma direção comum dos diferentes governos, né. Acho que ele vem sendo quebrado e discutido há mais ou menos há uns 2, 3 anos, né, que começa a se colocar em questão se o SUS tem que ser para todos, e aí pensar se o SUS tem que ser para todos, também é pensar se a saúde mental tem que ser para todos. Esse questionamento ele é relativamente recente. Até então a gente nunca tinha tido uma posição, em termos de Ministério da Saúde, posição presidencial que colocasse isso em questão, né? Sim. A prerrogativa de uma universalização do acesso à saúde, a ideia da saúde como valor de uso, né? Quer dizer, um bem em si que é importante, não como valor de troca, se eu posso ir lá pagar por aquilo ou não. Então esse exercício acho que é importante ser pensado, né? Perfeito, Gustavo. E como é que estão os preparativos aí para o terceiro Congresso Internacional de Saúde Mental de Irati? É isso aí? Isso, quarto. Agora já estamos no quarto. Então, o Congresso vem muito na esteira dessa lógica da formação aí e de uma lógica de formação que a gente pretende articular a questão do ensino da universidade com os serviços, né? Então, a gente tem o evento vai acontecer dia 21, 22 e 23 de agosto, agora desse ano. A gente tem vários convidados confirmados já aí para o Congresso. A gente também pensou um tema nessa articulação com esse momento que a gente vive, né, que é a saúde mental, políticas sociais e democracia. Política social porque tem justamente essa interface de pensar como é que as políticas sociais se constituem, né, pensando o acesso universal, equitativo, integral à saúde para a população, né, e que desafios as políticas sociais têm enfrentado, ou que debates têm se colocado no contemporâneo. E também a democracia se constitui como um conceito importante, tanto porque nos últimos anos tem se interrogado, né, o que é democracia, vivemos num regime democrático ou não, e aí essa discussão sobre ditadura, e se a ditadura foi ditadura, né, enfim, essas distorções que tem se tentado fazer, coloca a necessidade de a gente ter que dizer, opa, parece que estava consolidado e que isso estava dado, mas talvez não esteja tão nada assim, vamos ter que seguir discutindo isso, debatendo, né? E porque a democracia é uma ferramenta muito importante nos dispositivos de saúde mental especificamente, né? Se a gente for pensar a lógica da luta antimanicomial, acima de tudo, ela é uma reivindicação pela participação, né? Acho que esse princípio que tem se colocado em várias discussões, né, do nada sobre nós sem nós, né? É um pouco essa ideia, assim, né, de como que a gente vai fomentando a participação desde as conferências de saúde, nos serviços de saúde, a ideia de criação de dispositivos, por exemplo, dentro dos CAPs, né, a assembleia, o próprio projeto terapêutico negociado com o usuário, né, então a ideia não é de uma imposição de um projeto, eu acho que é melhor para o outro, né, mas é como uma diretriz clínica, inclusive, né? Clínica política, a gente diria, né? A gente constitui isso em conjunto com o outro, né? Então, isso fez a gente colocar também a questão da democracia como um tema, né? De debate do Congresso. Então, certamente o convite aí para que todos possam participar, né? E de um evento que não, o caráter dele é esse, né? Para congregar tanto acadêmicos quanto trabalhadores aí do campo da saúde mental, que a universidade possa invadir um pouco os campos e os campos possam invadir a universidade. Essa que é a proposta, né? Que legal. Daí só resta agradecer ao Gustavo Zambenedetti pelo papo ao telefone, com as suas eventuais falhas técnicas aqui para um podcast. Mas antes de aterrissarmos, deu tempo de conversar sobre uma ideia de território e uma ideia de periferia muito especial. Agradeço também aí
sei assim, o quanto é um dispositivo diferente também, né? A gente vai pensar uma entrevista, um podcast, enfim. Espero também, de alguma forma, poder contribuir, assim, acho que mais a ideia de a gente levantar esse debate mesmo, né? Uhum. Eu acho que uma coisa que a gente tem trazido muito, que foi interessante, quando eu cheguei em Irati, eu me perguntava, mas por que esse curso de psicologia foi se constituir nessa cidade, né? Porque a Unicentro, ela é multicamp, então o município maior que ela tem sede é Guarapuava, né? Sim. O município tem 170 mil habitantes, eu acho, é um município que tem uma referência maior, né, no estado. Uhum. E foi curioso pensar que o curso de psicologia acabou sendo implantado em Irati. E destoa das outras 3 públicas, que são em cidades ou a capital do estado ou 2 cidades do norte do estado, que são cidades... Londrina é a 3ª maior cidade da região sul, né, se não me engano, e Maringá é uma cidade de porte médio grande também, né? Sim. Mas eu acho que o nosso mandato nesse lugar é poder pensar esse lugar da cidade de pequeno porte, de como a vida se dá nesses lugares, das lógicas um pouco coronelísticas que imperam ainda, né, no modo de funcionamento das cidades. Então, acho que abre um campo muito interessante nesse sentido, assim, né? Depois a gente foi reconhecendo esse potencial, né? Dessa universidade nesse lugar, pensando que mais de 70% das cidades brasileiras são cidades que têm um porte abaixo de 50, 60 mil habitantes, né? Sim. A grande maioria das cidades são cidades de pequeno, médio porte, né? Uhum. Então, acho que isso tem sido uma questão bem importante também, de afirmar a importância de produção de conhecimento nesse lugar, voltado para essas realidades, de certa forma, periféricas também, né? Claro. E a gente tem a tendência a olhar do centro, capital, o resto é como se o centro fosse sempre a capital, né? O resto é periferia, assim. É uma lógica meio... Então, acho que poder pensar sobre isso tem sido uma questão importante para nós também. Espero ter contribuído de alguma forma. E como? E eu encerro com um aforismo: todo território é psíquico. Faz sentido? Mas demanda a gente pensar um pouco sobre isso. Demanda mais um podcast sobre território. Fica a encomenda aí, Gustavo. Tá bom, então, chefe. Valeu! Tá aí, esse foi o 2º podcast da série Cartografias da RAPS, onde tive o privilégio de bater esse papo ao telefone com o Gustavo. Peço desculpas pelos destemperos da técnica, trata-se de um work in progress. Melhoraremos aqui as questões relacionadas ao áudio nos próximos programas, assim espero. Da técnica e da locução e elaboração, que fica a cargo deste que vos fala. Foi um privilégio poder contar com a sua escuta. Um agradecimento especial ao colega Ângelo Horst pelo violão de fundo aqui, com a clássica Balada do Louco, do Arnaldo Batista. Um forte abraço.